Já que tenho fodido muito durante as últimas semanas, noite e dia, várias horas, estou com a cabeça limpa, com os tomates vazios, e por isso nas melhores condições para falar sobre tudo e sobre nada. Devemos ser francos connosco mesmos. É alardeado de tempos a tempos, e vezes demais, que a comédia deve ser verdade, deve estar do lado do genuíno, sem grande mentira. São pessoas que, muitas vezes, estão do lado do quadrante da burguesia, elas que, em todos os tempos, ainda que não saibam, saltaram para o lado da etiqueta. O humorista, que esteve sempre do outro lado, encontra-se ensarelhado nas regras da etiqueta. Mas aquilo que me interessa é estar em confronto comigo mesmo, enfrentar-me no espelho, fazer bigodes no espelho e dizer: esta pessoa sou eu, agora sim. Devemos ser francos connosco mesmos, devemos dizer as verdades nos olhos. E para isso precisamos de um espelho. Não é para maquilhagens, não é para gestos dos champianos. É para efetuarmos o julgamento assim que acordamos e antes de nos deitarmos. É esta a minha ração, é esta a minha dieta, que foi sugerida por este nutricionista psicólogo. Roberto Gamito, aquilo que eu acho de ti é, sobretudo, inefável. Não gosto de deixar as coisas a meio. A não ser que seja uma cerveja morta. Aí os restos mortais não merecem ser sepultados neste corpo bonito. Segundo algumas tribos, que dão valor à gordura. Nem que seja o resto de uma tribo canibal. Nós temos de encontrar o nosso povo, e o meu povo são os canibais. Eles dar-me-ão valor. Já que estamos em marés de críticas, o mundo merece ser criticado. Eu estava a ouvir um podcast há dias, e este episódio, este em concreto que vocês estão a ouvir, e o episódio, esperem que eu vou narrar, estão em conluio para uma coisa que eu hei de dizer se a língua for para aí. Há algo que me tem deixado preocupado, com a pele numa desgraça e coce-me como se estivesse com sarna pelo corpo todo. Que é podcast, programas de rádio, televisão. Isto começou talvez na televisão e agora foi repescado para o podcast, de género que aqui somos mais livres, aqui temos mais tempo, aqui podemos dizer seja o que for. Ora, aproveito para dizer já uma sinalefa, vocês que podem andar meio perdidos, que podem não ler os clássicos nem a bússola e não sabem se o norte está para a frente, se está no vosso rabo, que é por aí que se orientam sexualmente. Seja como for, estou aqui para cumprir a cota dos iluminados. Já chega àqueles que estão na internet, eu sou um iluminado retrógrado, eu sou um iluminado analógico, eu sou sobretudo iluminado quando estou fora das redes sociais e no limite cumpre o desígnio do Santo Agostinho. Ele era em relação ao tempo, eu sou em relação a tudo. Eu sei das coisas se não falar nelas. Eu sei do tempo, mas não me peçam para falar do tempo, caso contrário não sei falar do tempo. Agora, quando eu acho que estou a pensar no tempo, não me posso é demorar muito no pensamento, senão percebo que o pensamento é frágil, seja em relação ao tempo, seja em relação a tudo. Eu pratico esta máxima e transporto-a para tudo. Eu sei das coisas, mas não me peçam para falar nelas, senão dou-me conta que não sei falar nelas. E é este o desembaraço. É isto que eu estou a tentar desenliar aqui neste podcast. Não obstante as nossas fragilidades cognitivas para lidar com a nossa dor, com o sofrimento, com o desejo, que permanece aí, o desejo mais não é que ver no outro o nosso desejo, e assim sucessivamente, como diria o João César Monteiro, ver no olhar dele uma espécie de reflexo da nossa carência, do nosso fogo, e ele a mesma coisa. E afundamo-nos, primeiro no olhar e depois noutros orifícios menos metafóricos. E assim é que é bonito. Procuramos esse desejo que vamos fundo. Pomos canários. É isso que os espermatozoides são. Pequenos canários albinos que procuram nessa gruta algo valioso. Esquecendo isto, ouço podcasts, muitos de vários temas. É claro que tenho as minhas inclinações, principalmente desde a altura em que comecei a ganhar uma certa curvatura. O meu modelo é o Quasimodo, sou feio e cada vez mais corcunda. Eu hei de acabar como acabou com Tolstói, todo curvado nos livros. Vou-me encaracolar e fechar-me em mim próprio
A minha postura há de amaldiçoar-me, no fim serei autista, hei de estar em contacto com o meu umbigo e está tudo bem. Porém, eu ouvi um podcast, eu não vou especificar, não é um modelo de apontar o dedo, ainda que isso faça bem, temos de exercitar as falangetas e pau, e fingir que estamos a disparar balas de saliva nas bochechas. E os visados dirão, ai, fui atingido pela tua saliva. Bom, já íamos para o outro lado. Há aqui um padrão que eu gostaria de, pelo menos, mencionar, não sei se vou criticar. Comecemos por mencioná-lo. Começou na televisão, como eu disse, que é convidar figuras aparentemente interessantes, e eu não estou a utilizar o interessante naquela maneira macaca, traquinas. O interessante, como é um termo todo ao terreno, muitas vezes é apenas a capa que oculta a mediocridade. Interessante, tão vago que não quer dizer nada. Se fôssemos verdadeiros, aqui está esta figura medíocre que nem sei bem o que é. Então interessante dá para tudo. É válido para estes contactos, é válido para encontros, és interessante e dá para tudo. Assim facilita a saliva. Racionamos miolo para tempos de maior escassez. No entanto, isso foi transplantado para o podcast, que era um género em tempos mais livre. E eis a sinalefa, prometida há pouco. Esta é uma coisa certa. Há poucas coisas certas na vida. É a morte, os impostos e isto que eu vou dizer. Se um podcast, ou outra coisa qualquer, mas no podcast começou a ganhar tração uma expressão que diz sobretudo o contrário. Se um podcast se apresenta sem filtros, é com filtros. Normalmente, isto já aparece em tudo, mas há aqui uma recorrência que me parece bonita e elucidar. Quando um podcast é associado a uma marca, fazem logo questão de dizer, antes era o fora da caixa, agora tornou-se talvez demasiado batido, já ninguém diz, agora é sem filtros. Quando há necessidade de dizer que uma coisa é sem filtros, aquilo que nem é preciso utilizar o miolo todo, é sinal que, afinal, há filtros. Não é preciso fazer grandes contas, ir ao quadro e passar vergonhas diante de uma turma, expressando a nossa incapacidade de resolver seja que problema for, seja um problema matemático, seja um problema de vida. Nós, se fôssemos sinceros, aproveitávamos esse episódio traumático para dizer eu não consigo resolver problema nenhum na minha vida e talvez calássemos aquele riso ou aquele desconforto na turma e no professor. E aquele seria um episódio charneira para a humanidade. Aí começava a revolução. Vamos começar a tratar os problemas pelos nomes. E os bois, se conhecermos. Se não conhecermos, não tratamos porque nós não andámos com os bois à escola. A não ser que houvesse já cornudos naquela sala. Esquecendo isto. Sintetizando, se dizem sem filtros, são com filtros. Mais a mais se for com uma marca. Todas as marcas têm filtros. Aliás, muitos dos filtros atuais nas redes sociais são em virtude das marcas. Elas é que impõem os filtros. Eu não quero estar associado a isto ou aquilo. E não vamos, como vocês fazem. Já ganharam um gosto a este contorcionismo retórico. É censura e não é censura. Como é uma coisa que eu até não me importo ver censurado, não é censura. E vocês andam neste contorcionismo retórico de, e é isso é que me entristece, não é a censura que me entristece. Não é o censor que me encanita e me tira ao sono. O que me tira ao sono é este censor da nova escola. Tem vergonha de o ser. E, além disso, tem parco vocabulário. O censor de antigamente, que eu já estive a ver certos relatórios, censurava mal no tocante às obras, porque eram obras boas e algumas chegaram aos nossos dias, mas volta e meia, o censor exibia ali um floreado verbal. Está bem, dava ali um parágrafozinho. E sim, senhor, assim vale a pena. Agora, vocês, os da nova escola, os censores da nova escola, nem isso. Não se assumem enquanto tal, e isso é que me magoa. É a descaracterização da profissão. Antes era uma profissão digna em regime ditatorial e hoje o censor é precário. O censor precário não se dá conta disso. Ele está à espera que a ditadura singre novamente para tornar o seu hobby um trabalho a tempo inteiro. Estamos todos. Mas a concorrência vai baixar o valor do censor. Toda a gente é um aspirante a censor, toda a gente é um aspirante a milionário. E há aqui alguma relação. Para fechar a ideia, contorcionismo retórico no tocante ao novo censor e censor com parco vocabulário. Eu vejo no censor uma figura de bibo barbuda que se quer expressar, quer condenar, mas não tem as palavrinhas certas e não passa de um gugu dadá empoeirado, cheio de barbas. Esquecendo isto, aquilo que me encanita
é trazer figuras. Eu não estou a dizer interessantes, vagamente interessantes ou escandalosamente medíocres, embora com o epíteto de interessantes. Figuras marcadamente interessantes têm obra. Pelo menos a obra é interessante, porque acontece isto. Não sou o melhor porta-voz das suas obras. Às vezes há um desfazamento, a pessoa esvaiu-se em sangue para dar à luz aquela obra, não é capaz de a expressar e está tudo bem. Desde que me deem obras, está tudo bem. Eu prefiro isso que o contrário. Alguém muito bom, mas depois a obra não é nada de jeito. Uma espécie de porta-voz da obra. Mitificamos o porta-voz e até esquecemos a obra. Isso são outros 500. Supondo isto, nós estamos a ir sem calculismos, sem rodeios. A figura é imponente. A figura e a obra são condizentes em estatura. Nós queremos ouvir aquela pessoa porque aquela pessoa é muito interessante, que tem até atributos que estão fora da obra, e a obra também é interessante. Aquele casamento é de veras impressionante e nós queremos escolher, ou pelo menos é expectável, querermos escolher alguns depoimentos porque vamos aprender todos. Em relação à pessoa, em relação à obra, casamento entre a pessoa e a obra, isto era expectável e isto, há testemunhos, aconteceu durante muito tempo. Nem todos estão à altura de dar uma boa entrevista porque requer algumas regras e isto pode parecer básico, mas requer interesse do entrevistador. O entrevistado fareja logo o desinteresse ou o não aprofundamento na obra. O que é que sucede hoje? Nós convidamos pessoas interessantes na sua área, por vezes o cume do cinema, uma atriz, um escritor, todas essas figuras que têm obras possantes, e convidamos-las para serem banais, para fazer perguntas do género ananás na pizza e etc. E isso, para mim, tira-me do sério. Tira-me do sério. Alguém poderá dizer, mas é para humanizar. Humaniza não. Humaniza na medida que infantiliza e infantil pode ser humano. Aí concordo convosco. Mas eu acho que é um desperdício de tempo. Aquela pessoa irá eventualmente morrer porque tem acontecido até agora e até ver a coisa mantém-se. Ainda não surgiu uma notícia, é só para vos avisar que a partir de 2026 já ninguém morre. Ok? Podemos levar uma vida de vício. Mas em princípio não será assim. Ora, parece-me um desperdício convidar um nome que é o cume da sua área para andar aqui a espernear. Para isso não convidem. Também do outro lado não está isento de culpa. Muitas das pessoas, e às vezes eram figuras incontrolavelmente irritadiças, não se deixavam enredar, mas se por acaso se deixassem enredar, assim que davam conta que isto ia para aqui, passavam-se da cabeça. O jogo está montado. Se o jogo é assim, os visados, os artistas, têm sempre o livre-arbítrio. Eles decidem se querem ou não jogar este jogo ou, se o querem, depois de entrar no jogo, subvertê-lo. Não há esta centelha da subversão. E isto irrita-me, que as entrevistas estão cada vez mais rasas e não há sequer a centelha de subversão. O jogo é assim, vamos assim. Faz-me uma confusão. Quando é um nome cimeiro, seja da escrita, do cinema, entrar neste jogo, isto não é aquela típica irritação do humorista que nós fantasiamos uma irritação que na realidade não existe. É mesmo uma irritação. Eu fico full, eu fico com os olhos cheios de raiva. É inconcebível. Noutra era, não é preciso recuar muito, 20, 30 anos ou 20, 15 se calhar. Isto seria criticado de alto a baixo, essa pessoa que fez isto. Tanto de um lado como do outro. Eram enxovalhadas. Tinham vergonha de sair à rua durante 5 anos. Hoje é o comum e o contrário, a procura de uma coisa mais sumarenta é desaconselhada pela postura cada vez mais graçante que é a postura anti-intelectual. Tudo o que sou minimamente intelectual, não vais para aí que isso afasta as pessoas. E como nós gostamos desta aura do intelectual, andamos aqui a meio caminho, andamos aqui todos pseudos a citar uma coisa, mas não articulamos em nada, só coisas muito desirmanadas. Da lavra do genuíno, vamos ser muito genuínos e como nós falamos assim desta forma, utilizamos muletas linguísticas de uma ponta à outra, não dizemos nada e vamos utilizar coisas que podiam ser ditas por youtubers. Nada contra a proliferação de youtubers, não sou a favor da extinção, mas também não vou contribuir para a ração dos youtubers. Se eles morrerem, se eles definharem, foi a vida a seguir o seu curso. Não haver esta distinção entre uma conversa entre youtubers ou influencers
e uma entrevista ou uma conversa entre uma figura cimeira da sua área, sendo essa uma área artística, devia-nos fazer pensar, refletir mesmo muito. É isto que queremos da arte, dos artistas. Vamos aqui. Nós estamos na dinastia do eu. Qualquer pessoa, eu já me estou a irritar, estou a subir muito o tom. Qualquer pessoa que se aproxime de nós, vinda de que área for, do cinema, da comédia, que fale num tom que não seja o nosso, ei, caraça, então mas esta pessoa não é o evangelista do eu? Nós queremos isto, que é uma coisa inconciliável. Queremos que a pessoa seja diferente da identidade, etc. Mas esse eu tem que estar em consonância com o nosso eu. Caso contrário, vai-te embora que nem percebo. Apesar de falarmos a mesma língua, tu estás a dizer coisas que não entram na minha vida e nem quero. Este quadro não pertence à minha galeria mental, eu não quero. Eu não quero exposições rotativas. Eu quero quadros que se enturmem nos quadros já vistos. Tira-me do sério, pá. Eu quero é ser confrontado com uma realidade tão distinta da minha, ou sendo uma realidade semelhante à minha, que me desarticule, que me dê pontapés nos argumentos que eu pensava sólidos. E perceba, isto é frágil, isto tem tudo de pés de barro. Toda esta arquitetura mental que eu fui amealhando, isto é um castelo de cartas. Volto a reconstruir, porque o lobo mau não existe. Fantasiamos, temos pesadelos com o lobo mau, mas o nosso papel é construir edifícios de pensamento cada vez mais sólidos. Não há mal nenhum que volta e meia eles vão parar ao chão. Porque temos sempre a oportunidade de os reconstruir. Convidar uma atriz nomeada a melhor atriz da sua geração ou um escritor o melhor da sua geração para fazer estas perguntas. Qual é o teu pequeno almoço? Epá, foda-se. Eu sou contra o terrorismo. Mas há certas situações em que, pelo menos mentalmente, eu gostaria de agredir todas estas pessoas. Pode ser humorista ou pode ser outra figura qualquer. Alguém que sai de casa, vou pintar o retrato, alguém que sai de casa às vezes é distante, porque sabe que, pelo menos acha que vai ser promovido ele e o seu trabalho e as coisas vendas e os números e etc. Só pelo facto de estar engraçado por isto já merece um tabefe. Já merece um tabefe. Faz o seu caminho, percorre os quilómetros, está num engarrafamento, buzina, passa-se dos cornos. Felizmente está separado do mundo e o mundo não ouve as caralhadas deste escritor, que noutras situações, olha como ele fala, ele maneja a língua como ninguém, está no trânsito. Resume-se a 3 ou 4 palavras. Caralho, foda-se, filho da puta. E felizmente Camões aprecia e Bocage não nos deixa mentir. Chega ao estúdio e vou falar da minha obra, vou falar até de algum aspecto biográfico que eu acho que até faz sentido para dar aqui um lado humano. É claro que isto é tudo muito calculista, mas se for bem falado também não há mal nenhum. E a primeira pergunta é: o que é que tu comeste de pequeno almoço? É isto. Consulta de nutricionista. É isto. Estamos a tornar... Quem diz nutricionista diz é a coisa mais rasa. E eu parece-me que é isto. É... Mediante todas as hipóteses, e esta hipótese é possível, o homem foi sempre aquele que decide e tenta decidir bem. Diante de todas essas hipóteses, suponham, qualquer figura, não quer falar de ídolos, mas alguém que respeitem muito a pessoa e a obra, ou apenas a pessoa, devia haver uma espécie de crivo nesta situação. E eu nem gosto desta figura, mas não ia recusar esta hipótese. Vamos supor esta situação. Eu estava num cenário em que era-me dada a oportunidade de falar 2 horas com o Papa Chico. Foda-se, que oportunidade. Eu não sou crente, mas, porra, eu ia fazer questão de ler novamente a Bíblia, ou pelo menos alguns episódios, talvez outros livros ditos como sagrados, até, por exemplo, sei lá, a Ilíada, reler ou partes, ou tentar relembrar, articular, e ia ter uma conversa do caraças. Quer queiramos, quer não, grande parte da humanidade orbita em ideias, algumas mascaradas, outras não, umas mais abertamente bélicas, giram à volta de algumas ideias que borbulharam e foram geradas no caldeirão do cristianismo e noutras culturas religiosas. Eu percebo que isto tenha graça, chamar uma figura como o Papa e a primeira coisa, o que é que tu comes? Abordando neste tom, porque nós não queremos cá distâncias, o que é que tu comes quando te levantas? Eu percebo isto, mas parece-me sempre um desperdício. Um tipo que veio de Roma para falar comigo e agora pergunto-lhe o que é que ele come e ele, para ficar bem na fotografia, para fazer ali a apologia do desapego, da vida regrada, diz que não come nada, eu fico bem com uma sopa à meio do dia. Parece-me pouco. Está feito mais um peixe fresco. Espero que não se reliem como eu me reliei. Tinha de expor isto para continuar a viver com saúde. Caso contrário, não ia conseguir levar a minha vida para a frente. Parece-me.
parece-me. Sigam o Peixe Fresco nas redes. Spotify é um podcast sazonal. Não sei quando é que ele sai. Sai quando tem de sair. 5 estrelinhas. Partilhem com os vossos amigos. Já têm um catálogo interessante de episódios e há de alternar entre estes episódios mais longos da opinião em relação a algo que pode ser atual. Neste caso é atual porque foi um episódio concreto que me espicaçou, mas fez com que eu recordasse, isto é um padrão, há aqui coisas que eu não gosto e vamos pensar um pouco sobre elas. Coisa que não diz muito ao nosso século, pensar sobre as coisas. Há tantas coisas para ver e agora vamos pensar sobre elas. E se deixamos fugir uma coisa? É deixá-las fugir. É como aquela malta que ajuda um animal selvagem, ajudamo-lo, se o animal quiser ser ajudado, e depois é libertá-lo. Não podemos ficar com o animal selvagem, caso contrário estamos a descaracterizá-lo. Estamos falados? Até à próxima.